Cara, o Palmeiras ganhou do São Paulo de virada e a torcida do São Paulo ficou revoltada. Vamos dar uma olhada. Infelizmente, hoje a gente tem no Brasil dois times que tomam conta do futebol brasileiro, muito por mérito, né? Porque são clubes muito bem administrados, são clubes financeiramente muito fortes. E mesmo que tecnicamente eu acho o time do Palmeiras um time muito inferior ao do Flamengo, por exemplo, são dois times que são hoje os donos do futebol brasileiro. E quando eu digo donos do futebol brasileiro, isso tem muito a ver, na minha opinião, com o poder de bastidores que esses dois clubes têm. Esse é um assunto que eu falo há muitos anos, e não só envolvendo Palmeiras e Flamengo, mas eu falo também envolvendo os outros clubes, a força que determinados clubes têm nos bastidores e a força ou ausência de força que outros clubes têm nos bastidores. Hoje, o que a gente viu no Morumbi foi o que a gente cansou de ver nos últimos anos, desde que essa hegemonia de Palmeiras e Flamengo vem acontecendo. Mais uma vez, hoje, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, num lance específico, de uma penalidade absurda, de um juiz que não marcou um pênalti inacreditável, que em qualquer outro lugar do planeta esse pênalti seria marcado. Se esse pênalti fosse marcado se fosse o jogo no Allianz Parque, provavelmente o jogador do São Paulo teria sido expulso e o pênalti teria sido marcado. E a gente não veria o seu Abel Ferreira esbravejando como ele faria se fosse o contrário. Agora, eu sei que tem torcedor do Palmeiras que vai dizer que é choro de perdedor, que é choro, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras sabe, o verdadeiro torcedor do Palmeiras, o cara que acompanha minimamente o futebol, que tem um mínimo de inteligência, sabe, está envergonhado com o que aconteceu hoje, está envergonhado. E isso não é a primeira vez que acontece. Não. Cara, mas todos os times da Série A foram prejudicados esse ano. Inclusive o Palmeiras. O Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo. Pra mim, todos os times foram prejudicados. Então, um dia é pra um, outro é pra outro, né? Não é a segunda, não é a terceira, não é a 10ª vez. Aí alguém vai lembrar que lá em 2021, o Caleri fez um gol. Depois daquele lance, o São Paulo já foi prejudicado pelo menos umas 10 vezes, absurdamente, contra o Palmeiras. Absurdamente o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo. Como aconteceu agora na semifinal do Campeonato Paulista, quando estava tudo planejado para ter o clássico Romeu e Julieta, para ter o clássico Palmeiras e Corinthians. O São Paulo foi roubado de uma maneira nojenta no Allianz Parque. E a gente falou, eu sempre falei nos meus canais, eu sempre disse isso, não vai mudar absolutamente nada, porque o São Paulo não tem força nenhuma nos bastidores. A mão abate Abel, o senhor é o grande responsável por essa porcaria aqui, ó. Tá entendendo? Essa merda aqui é culpa tua, joga tudo nas suas costas. Amanhã a CBF com certeza vai mandar uma notinha dizendo que você errou, que você tá afastado e semana que vem você tá apitando outro jogo. Mas isso daqui não volta atrás, demorou? Eu não quero tirar a culpa do São Paulo aqui também, certo? O São Paulo tava ganhando por 2-0, no segundo tempo não conseguiu segurar a beia e tomou 3, entendeu? Mas é o seguinte, isso não aconteceria se não fosse pelo senhor. O senhor é um tendencioso, o senhor é um criminoso. Foi um crime que aconteceu aqui. A gente vai ter que acreditar que o quê? Que falaram alguma coisa pra você no intervalo? Que conversaram com você? Que fizeram alguma coisa pra você? Porque não é possível isso daqui. Primeiro tempo, São Paulo jogando bem, São Paulo indo pra cima, entendeu? Palmeiras também tendo ali as suas oportunidades, mas o São Paulo tava melhor, tava fazendo seus gols, poderia vencer o jogo, e no começo do segundo tempo, aconteceram coisas absurdas que poderiam melhorar a vitória do São Paulo, mas você não permitiu. Primeiramente foi isso daqui, que isso aqui foi um crime, o Alan deu um carrinho criminoso no tapa e você não deu nada. Simplesmente o Luciano foi conversar com você, numa boa, você falando pra ele que foi encontrão. Que porra de encontrão? O cara tomou um carrinho, cara. Ele tomou um carrinho. Ah, mas os jogadores escorregou, foi sem querer também é falta. Sem querer também é pênalti. Você tá entendendo? O cara tomou uma bicuda na perna dentro da área e você não fez nada. Você é um pilantra. Você é um safado. Logo depois disso, 4 minutos depois, o Andrés Pereira deu um pisão absurdo no outro jogador de São Paulo. Tem uma foto melhor. Foto não, trago logo é vídeo. Olha isso daqui, mano. Como é que você tem coragem de deixar isso aqui passar? Como é que você tem coragem de dar só um cartão amarelo pro Andrés Pereira? Tinha que quebrar a perna do jogador de São Paulo. Tinha que quebrar a perna. Se quebrasse a perna, você expulsava ele. Cara, foi um absurdo isso daqui que aconteceu. Em 10 minutos de jogo, no segundo tempo... Cara, e essa entrada realmente foi bem feia. Poderia até lesionar o O jogador. São Paulo foi assaltado 2 vezes. Não deram um pênalti pro São Paulo e não expulsaram o Andrés Pereira. Pode ter certeza que se o pênalti fosse dado, já seria 3 pro São Paulo. Se o Andrés fosse expulso, nunca que o Palmeiras conseguiria fazer 3 gols. Nunca. E talvez o São Paulo fizesse mais. Cara, essa rodada aqui, ela foi simplesmente um absurdo. O que tá acontecendo com a arbitragem, mano? Ontem eu tinha mostrado pra vocês aí o vídeo aí, a entrevista do Marlon, tá ligado? Do Grêmio, que ele tinha falado que a arbitragem tá um absurdo, a arbitragem não é profissional. Uma cagada que fizeram com o Grêmio lá, entendeu? Agora aqui
aqui, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus, mano, o que estão fazendo com vocês? Mano, a CBF, na verdade a CBF não, eu vou cobrar o quê da CBF? Eu vou cobrar o quê de uma instituição que é simplesmente apoiada e talvez até financiada pelo Palmeiras? Pô, a Leila e o presidente da CBF são assim, ó, assim. Você acha que eles vão resolver alguma coisa? Ah, vai se ferrar, mano, dá licença. Aí agora, esses pontos não voltam, a gente se lasca com uma vitória que tava na nossa mão, porque a gente foi roubado por esse lixo aqui. Deixa eu te falar um negócio, rapaziada. Se isso não foi pênalti, eu não sei mais o que é pênalti no futebol brasileiro. Cara, isso é um assalto. Assalto contra o São Paulo. Assalto. Que assalto do caralho. Um puta de um assalto contra o time, porra. Falta de sacanagem do caralho. Pô, como é que o cara não dá um pênalti desse, porra? Da puta! Presenciamos hoje no Clássico, São Paulo e Palmeiras tem que investigar. Tem que investigar senhor Ramon Abate Abel. Presenciamos hoje no Clássico, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, um dos maiores roubos da história do futebol. O São Paulo perdeu sim de virada pro Palmeiras, estava 2-0, tomou uma virada incompetentemente. Sim, o São Paulo foi muito incompetente, porém, antes do Palmeiras fazer o seu primeiro gol, era para ter sido expulso o senhor Andréas Pereira. Pra que tem o caralho do VAR? Me explica pra que existe essa porra desse VAR, sendo que o juiz não vai. Só serve pra alguns, é isso? Porque erro tem pra todos, eu sei. Mas pro Palmeiras, se juntar todos os times do campeonato, não dá a quantidade de vezes que o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem. Não deu essa expulsão pro Andréas Pereira. Era pro Palmeiras ter jogado com um a menos, sim senhor. E não deu esse pênalti no Tapia. O juiz não deu esse pênalti aqui no Tapia. Mas esse aqui do Arboleda no Vitor Roque deu. Essa porra aqui foi pênalti. Agora isso aqui, olha isso aqui, gente. O juiz não deu pênalti. Até os comentaristas da transmissão falaram. Uma expulsão que não deram para o Palmeiras e um pênalti que não deram para o São Paulo. O São Paulo foi extremamente prejudicado dentro da própria casa. Enquanto não tiver um bastidor forte, o São Paulo Futebol Clube vai continuar sendo prejudicado. Hoje vimos o time mais prejudicado do campeonato contra o time mais beneficiado do campeonato. É ridículo. O que eu vou torcer pro Flamengo ser campeão, vocês não estão entendendo, porque não tem o que fazer. É só aceitar o roubo. Arbitragem 3, São Paulo 2. Crítica nenhuma a fazer ao São Paulo nessa partida. O São Paulo teve uma postura bacana, mas fica impossível. Não dá pra você vencer uma partida contra uma boa equipe. O Palmeiras é uma excelente equipe, claro que é. E também com a arbitragem a seu favor. Cara, foi um dos maiores escândalos da história recente do futebol brasileiro. E assim, quem assistiu esse jogo vai entender que o que eu tô falando aqui não é clubismo, não é choro de perdedor. Ah, perdeu e tá querendo se escorar em desculpa. Não, cara. O São Paulo tava ganhando de 2-0, um pênalti claro no início do segundo tempo. Faz aquele gol, acabou o jogo. Logo depois, além da arbitragem não ter marcado um pênalti claro, um pênalti assim escancarado, o VAR sequer chamou um lance ali para expulsão. Por muito menos o Rigoni ele foi expulso contra o Fortaleza. O pisão do Rigoni, ele não foi tão forte quanto o pisão do Andréas Pereira. Enfim, foi um escárnio, cara. Foi um grande absurdo. A arbitragem forçou ao máximo para o Palmeiras conseguir o resultado. Enfim, tá o pessoal falando sobre esse jogo, sobre as decisões da arbitragem. Muita gente questionando aí o árbitro, o VAR de não ter chamado em nenhum lance. Eu não lembro dele ter chamado em nenhum lance na partida de hoje. E a torcida do São Paulo ficou revoltadíssima com isso. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!